Boa noite a todos, estou aqui de volta como prometido. Eu li em uns 3 dias o livro que eu comentei que eu ia ler, que é o De Porta em Porta, do Luciano Huck. Letras trocadas porque eu estou usando a câmera de frente novamente. Mas essa aqui, minha cabeça pelo menos não vai ser cortada igual no outro, que eu estou fazendo com o celular deitado, certo? É um livro de 227 páginas, né? Escrito em 2021 pelo Luciano Huck, período de pandemia. É um livro que permeia, ele se divide em capítulos que falam da porta para dentro e da porta para fora, onde Luciano Huck aborda temas em que se trata algo para a gente pensar, refletir em relação à família dele, às vivências familiares, ao modo que ele cresceu, se desenvolveu, e as relações da porta para fora, histórias aquelas que ele viveu conversando com economistas, com cientistas, com estudiosos, filósofos do mundo todo. Uma vantagem, um benefício em que ele também, por ser grande estudioso de economia, de política, para encontrar em si uma resolução para os problemas do mundo, ele aproveitou dos benefícios de sua carreira também, não só de ser estudioso, de ir atrás das fontes, de ir atrás de quem conversar. Ele também tem um benefício pequeno da sua trajetória, da sua carreira. Então, nos capítulos que são da porta para dentro, ele conta assuntos como o acidente que ele teve com a família de avião. Ele conta o acidente do filho dele, que são as duas maiores, foram os mais marcantes na vida dele, certo? Ele conta também, para abordar um assunto que é muito em voga, que gera muito sofrimento no mundo e que tem que ser discutido, que é a questão LGBTQIA+, que o irmão dele, Fernando, é homossexual, e ele, nesse sentido, aborda não sei, se eu não me engano, ele usou racismo estrutural, não sei se foi nesse ponto, mas uma falta de concepção que a maioria de nós, homens e até mulheres mesmo, vivenciaram no seu crescimento, e hoje que a gente enxerga que isso é errado, completamente errado, essa visão, ele quis abordar isso para trazer essa discussão para o leitor, né? Outro ponto que corrobora, que concorda com o último relato, o último review, né, a última leitura do livro que eu fiz com o livro da Malala, é que ele aponta que a educação é indispensável, é fundamental para uma melhora do mundo, para um desenvolvimento do mundo. Ele coloca dados que, se fossem investidos muito mais educação, ao invés de políticas, disputas políticas, entraves passionais políticos, criando uma neutralidade em que a gente enxergasse de forma diferente essa relação da gente que vota com os políticos que elegemos, uma visão mais assim de a gente que, como se a gente tivesse contratado os políticos que estão lá governando para nós, é uma visão que seria muito diferente e seria muito melhor. Então, para continuar comentando sobre o livro de 227 páginas, muito legal de ler, interessante, a gente lê com uma desenvoltura muito legal, porque ele não cansa, né? E eu acho que a gente tem que... Eu já ouvi muitas pessoas condenando o Luciano Huck, falando que a exploração das pessoas que ele ajuda no programa dele, que reconstrói casa, reconstrói carro, que dá dinheiro no The Wall, que dá dinheiro no Quem Quer Ser o Milionário, e outras práticas lá do programa dele, condenam ele,
que ele quer aparecer, que ele é muito rico, que ele tem história até de coisas questionando a riqueza dele, as posses e tudo mais. Então eu acho que a gente tem que, antes de condená-lo e antes de colocar um início de tentativa de cancelamento, conhecer um pouco. Eu acho que uma pessoa, até marquei um bocado de coisa que eu quero mostrar para vocês, uma pessoa que se expõe na mídia, uma pessoa que se expõe num livro colocando suas verdades, o que acredita, e que mostra que estuda, que mostra que investiga, que mostra que conversa com pensantes do mundo inteiro, cientistas, educadores, economistas, políticos, e principalmente que conversa com a sociedade que sofre, com a sociedade que vive as suas mazelas. Eu acho que a gente tem que dar um pouquinho mais de valor e conhecer antes de julgar, certo? Ao longo aqui, então eu dividi, peguei algumas partes, né, que eu quero remeter, discutir, vai ficar um pouquinho longo, mas eu acho que é válido. Eu vou então passar por todas as partes que eu separei, as frases que ele coloca, as frases de outros pensantes, e aí a gente vai, eu vou abordar isso de uma forma que é para também mostrar os caminhos que ele mostra aqui de melhorar o mundo. Ele fala de religião também, esqueci. Então vamos lá, senão vai ficar muito grande. Ele também aborda muitas coisas que estão sendo vividas nesse período, porque ele escreveu esse livro no período de pandemia. Então, os erros políticos, os erros do nosso país, de outros países, a visão que deveria ser diferente. E aí, para chegar e tocar nesses assuntos todos que ele toca no livro inteiro, ele escreveu esse ponto aqui. Insisto nesse ponto. Tenho clareza dos meus privilégios. Sou homem branco, heterossexual e nasci numa família de classe média alta paulista. Num país em que ser mulher, negro, gay ou pobre impõe obstáculos violentos e muitas vezes intransponíveis. Olha que legal a abordagem dele, né, dos privilégios dele mediante uma sociedade que existe muitas comunidades sofrendo. Escrevo isso porque entendi. Eu acho que isso é válido para todos nós. A partir dessa frase. Escrevo isso porque entendi há algum tempo que, para buscar soluções para essa população, para essas comunidades sofredoras, para o nosso país, para a violência e tudo mais, pelas lutas e separações políticas, escrevo isso porque entendi que, para buscar soluções, precisamos antes reconhecer nossas regalias. Então, para se tornar pensante, para se agir, antes de tudo a gente tem que parar e pensar nas nossas regalias. E foi o que ele fez antes de começar a se propor no seu programa a conhecer mais a comunidade, as pessoas e ajudar na medida que foi conhecendo e na medida do possível. Nesse mesmo sentido, lá na página 25, essa última era na página 15, 10 páginas à frente, ele reafirma essa ideia de que ele tem que chegar aos privilégios. Percebi que deveria usar os meus privilégios de Luciano Huck, classe média alta, artista com pais professores de universidade e tudo mais, usar meus privilégios para servir aos outros, que é o que ele faz no programa, que é o que ele estuda e busca fontes e está aqui relatando nesse livro de 2021. Vou trazer um adendo, saindo um pouquinho dessas frases que o Luciano Huck coloca, é que a gente, quando a gente lê esses livros, eu li o da Malala, tirei algumas informações, algumas coisas que eu pesquisei por fora, aqui no Luciano Huck não é diferente. Eu acho que todo mundo que lê algum livro que não seja de histórias, como Game of Thrones, que é a minha próxima leitura, né? A gente tem que tirar proveito e dicas que seu crescimento intelectual também. Ele aponta que ele conversou muito, né? Ele participa dessas coisas, Fórum Mundial, se eu não me engano, e tal. Ele conheceu Yuval Noah Harari, acho que é um indiano, e ele indica a leitura do livro 21 lições para o século XXI, uma análise provocativa sobre onde estamos e para onde vamos.
É um autor que também tem livros como Sapiens, que a gente vê nas livrarias. Tem um livro Homo Deus, que eu também gostaria de ler, que é uma visão do homem, que discute o homem, né? Então, eu apontei esse papelzinho só para citar essa oportunidade que temos de aumentar nosso conhecimento. Num dos capítulos da Porta para Fora, ele vai conhecer a realidade do Douglas, né, de uma comunidade aqui do Brasil. E esse Douglas desenvolveu um projeto em 2015, quando um primo dele, muito querido, também foi morto pelo tráfico. E depois de perder a mãe, pai e amigos, ele agora ficou sem o primo. Então, o sonho dele, ele pensou, né, voltando do enterro do primo, pensou: o meu sonho é que minha família frequente menos enterros e mais formaturas. Olha que legal essa frase, mediante sofrimento. Uma frase para a gente pensar que todo mundo deve ter esse sonho. Que a comunidade, que o Brasil, que o mundo que sofre com guerras e tudo mais, devia sonhar da mesma forma, em ir em menos enterros e em mais formaturas. Falei há pouco do Harari, né? Do Yuval Noah Harari. Tô olhando para cima que eu tenho o livro dele aqui em cima que eu descobri que eu tenho. Não li ainda, Homo Deus. O Harari, discutindo com o Luciano Huck, ele coloca essa conclusão no meio dessa discussão entre os dois. A democracia é mais eficiente porque é uma pluralidade de vozes e ideias, né? Eles estão discutindo sobre a política mediante a população. O que a população pode discutir se for mais instruída. Aí acrescentam: além disso, um povo motivado e educado é muito mais forte do que um povo sem formação e informação, vivendo sob um regime que policia suas atividades. As armas mais importantes para lutar contra a epidemia são a informação embasada em diálogo e ciência. Novamente, ele aponta isso relacionado ao conhecimento e o desenvolvimento ideal para a pandemia, onde baseia-se no conhecimento, na ciência, para tomar as atitudes. Ele afirma ainda que, por fundo, dessa necessidade de se ser educado, de se investir na educação generalizada. Olha que legal. Harari, esse cientista, acredita que, esse pensador, que uma boa educação científica desde a escola é o primeiro passo para desarmar teorias ridículas de conspiração. Se aprendermos a lição corretamente, a pandemia servirá para que façamos um investimento maior, não só em pesquisa, mas em educação científica para toda a população. Quando a próxima epidemia chegar, estaremos numa posição muito melhor. Novamente, o Harari, na discussão com o Luciano Huck, aponta essa necessidade de investimento na educação. Olha que legal, que rico livro, que as pessoas muitas vezes não leem porque é do Luciano Huck, né? É um pré-conceito de que seria uma visão de egocentrismo. Mas não, galera, a gente aprende muito. Ele estudou, ele investiu, ele pesquisou, ele conversou com pensadores muito conceituados no mundo. Então, é válido ler esse livro do Luciano Huck. Bastante. Vocês veem que o que eu comento aqui é muito uma visão que todo mundo tem que estar ciente, né? Tipo, é uma visão que não está intrínseca em todo mundo, mas que, lendo, conhecendo, ampliando os horizontes, a gente vai encontrando mais coisas, né? Ele fala também que os avós dele sempre souberam que a maior riqueza que alguém pode ter é o saber e o caráter. Então, quem tem conhecimento, quem tem educação, quem se desenvolveu nessas partes todas, tem um maior discernimento e acaba tomando as decisões de forma muito mais assertivas, não pensando só em si, mas na comunidade como um todo, no país como um todo, no mundo como um todo. Agora, em relação à política e democracias, olha essa passagem. Nos últimos tempos, as pessoas têm desenvolvido relações exageradamente passionais com os partidos
e os políticos. Olha que visão que a gente está tendo, porque é isso mesmo, tanto de um lado direita quanto do lado esquerda. Hoje mesmo eu vi um comentário porque o Trump ganhou nas pré-eleições, vamos dizer assim, na escolha de quem vai defender a direita dos Estados Unidos nesse ano, e várias pessoas, sem entender, falaram: olha, isso é um prenúncio da volta do Bolsonaro, entendeu? Tem conceito, sabe? Se informe, Bolsonaro está inelegível, sabe? Relembro quem já viveu. Nos últimos tempos, as pessoas têm desenvolvido relações exageradamente passionais com os partidos e os políticos. Em vez de uma relação de noivado, deveríamos construir uma relação de cliente-cidadão. É aquela que eu falei no início do vídeo, né, que a gente tem o conceito do professor Wilson Gomes, da Universidade da Bahia, como se estivéssemos contratando um serviço e não fazendo um pedido de casamento ao político que a gente vota. A ideologia desse político. Política se faz com ideias, projetos, estudos, cobranças, não importa se estamos na direita ou na esquerda, capacidade de execução, e não com paixão. Se o resultado não satisfaz o cliente, ele deve buscar uma alternativa. Gente, está ficando grande, vocês me desculpam, mas espero que vocês tenham tempo para parar para ver tudo, porque é muito legal. Se o Brasil quer reduzir as desigualdades, eliminar a pobreza extrema, gerar soluções urbanas e transformar investimentos em produtividade, a educação tem que ser nossa prioridade número 1. Ele fala aqui também que não adianta a gente ficar investindo em políticas, tira dinheiro daqui, tira dinheiro dali e tal. O mais interessante é investir na educação, não juntando provas numa só para poder. Não, tem que investir desde a base. Investir para que a educação atinja não só as crianças, mas todo mundo. Uma educação muito variada, espalhada, que atinja uma maior quantidade de pessoas. Tá acabando, gente. Falta 3 papelzinhos. Nesse ponto que estamos agora, ele vai discutir a religião dele, que ele é judeu. Os 2 filhos dele, o Joaquim e o Benício, também decidiram por ser judeus. A esposa Angélica, né, a famosa Angélica, ela é católica. A mãe da Angélica, que vive com eles, é evangélica. Então é um sincretismo ali dentro de casa, né? Mas todos, assim, aprendem muito uns com os outros. Então ele tem uma discussão aqui que ele aborda 2 grandes expoentes aqui do Brasil de religião. O Newton Bonder, que é um rabino, que é o que ajuda ele, que dá suporte, que o aconselha, a pessoa que rege a igreja, o templo que ele vai, né? E o padre Fábio de Mello, que é um expoente que entrou muito na casa dele, e eles são muito, muito juntos, tanto que o padre Fábio de Mello faz parte do Domingão do Huck, e ele também ensina muito o Luciano Huck, não só a Angélica e tudo. Então, discutindo religião, tem essa frase: uma religião que não transforma o nosso egoísmo em generosidade é estéril. Uma religião que não nos abre ao outro, aos que nos são diferentes, fomentando uma cultura de tolerância e paz, pouco serve à sociedade. Acho que a gente tem que refletir muito isso, porque muitas pessoas acabam julgando o outro pela sua religião. A religião também entrou na política, que não devia ter entrado. Então é uma visão que os religiosos, vamos dizer assim, os regentes das várias religiões que o Brasil existe no Brasil, tem que ler isso aqui e enxergar e pensar de forma diferente. Aqueles, né, todos que se envolvem nesse ponto. Aí ele fala que ele gosta de ser incomodado pelas variáveis que ele se encontra no dia a dia, né? Eu gosto de viver dessa maneira, de ser incomodado por aqueles que veem o mundo de uma forma diferente da minha. Seria uma ingenuidade, um prejuízo intelectual estudar somente o que já sei, conversar apenas com pessoas com quem concordo, ler somente sobre o que acredito. Penso que deslocamento e abertura para o diferente são as bases para alcançar uma vida mais virtuosa e altruísta. Olha esse pensamento. A gente não deve se prender só no nosso mundo. Tem que se expandir ao mundo. Olha o que eu estou fazendo. Estou expandindo.
meu mundo lendo isso aqui, lendo Malala, lendo outras coisas, vendo vídeos, acompanhando não só as pessoas que mais me aprazem, mais gosto, né? Eu acho que todo mundo devia fazer isso também, lendo esse livro também, que é muito importante. Eu tô falando por alto, apesar de ter muitas passagens, mas eu acho que todo mundo vai gostar muito de ler. E por último, Thomas Friedman, um colunista do jornal The New York Times, que ele conheceu em 2018, o mesmo evento que ele conheceu o Yuval Noah Harari, que eu já rebordei. Ele fala: para Friedman, o grande desafio atual que parte dos líderes mundiais ainda não entendeu, olha que interessante, é de ordem filosófica. Precisamos olhar o planeta por meio do prisma da natureza, e não da política, da economia ou da ideologia. Olha que interessante, gente. Isso aqui devia ser frase de todo jornal, de toda a cabeceira, de todas as pessoas. Aqui. Precisamos olhar o planeta por meio do prisma da natureza e não da política, da economia ou da ideologia. E aí a gente pensaria muito antes de desmatar uma floresta. Nossa, a gente antes de tomar atitudes precipitadas. É muito legal o livro, sabe? É uma visão de mundo muito grande, muito interessante. Ficou um vídeo grande, eu peço desculpa, deve ter uns 15, 20 minutos ou mais, mas é que eu quis frisar tantas coisas legais que eu li nesse livro, do Luciano Huck, De Porta em Porta. Aqueles que ainda têm preconceito por ser do Luciano Huck, percam. Sejam curiosos. Depois do Luciano Huck, de ler esse e entender, enxergar e pensar mediante o que ele escreve, que a gente tem que pensar muito para crescer, mente e tudo mais, procurem outras pessoas que você fala: não vou ler o livro da Gisele Bündchen porque ela é uma modelo, vai falar de moda, de não sei o que. Não, gente, a gente aprende com o que ela viveu também. Eu aprendi com o que ele viveu dentro de casa, o sofrimento dele dos 2 acidentes, as indagações e conflitos dentro da família. Não é conflito, sabe? O jeito que ele vivia, o que ele aborda os assuntos, o que ele viveu fora de casa. Então é isso, recomendo esse livro. E o próximo livro que eu tô lendo é o Game of Thrones, o 5º, que tem o 6º e 7º para sair ainda, e o autor não escreveu, tá devendo desde 2011. E eu vou fazer uma leitura dele mais rápida, porque é muito grande, são 700 páginas, então eu não vou ficar... Eu fiz muito pausado isso aqui, porque é muito importante, eu queria levar esses assuntos todos para vocês. Tá joia? Muito obrigado às 9 pessoas que assistiram o primeiro vídeo. Espero que gostem desse também. A gente se vê.